Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez estamos cá com um programa muito crucial, programa este que nós viemos cá falando já até nos programas passados, vamos a dar a sua sequência, não é? A sequência sobre a violação doméstica, não é? E esta violação, muitas das coisas acontece na sociedade. Esta violação doméstica acaba sendo um caos no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar muito da partilha da herança no ordenamento jurídico moçambicano. Muita gente, quando perde seus familiares queridos, passam mal. Quando perde seu marido, passa mal. Quando perde seu pai também, os tios, em vez de virem colaborar, acabam vindo a trabalhar, atrapalhando. E é nessa situação que nós queremos falar desta forma com o nosso Dr. Tomás, que vai nos trazer de uma forma jurídica como que a herança funciona. Embora que no Islã tem outras esferas, sim, o Islã fala da herança, fala de mirath, e nós vamos ouvir aqui o ordenamento jurídico moçambicano, a quem nós desejamos boas-vindas, doutor, para estar cá conosco. Nós, na situação de partilha de heranças, não é, que está ligado a um fenômeno de sucessório, em poucas palavras, o que é sucessão? O que é sucessão? Muito obrigado. Saudar os telespectadores que nos acompanham e também saudar o Maulana Manzur pelo convite e obrigado pelo convite formulado. Falar da sucessão é falar de um chamamento, ou seja, é o chamamento no qual uma ou mais pessoas são solicitadas para ingressar nas relações jurídico-patrimoniais resultante da morte de uma pessoa. E esta pessoa que é chamada para ingressar nessa relação jurídico-patrimonial, também ele fica obrigado às restantes consequências. Quer dizer, ele não só adquire o direito patrimonial, mas também ele tem que acarretar também consigo as consequências da pessoa que faleceu. Ou seja, não basta apenas você dizer quero isto ou aquilo da pessoa falecida, mas a pessoa, por exemplo, pode ter deixado dívidas, por exemplo, né? Então, você adquire tudo bem o patrimônio do falecido, mas também tem que estar preparado para assumir as consequências, os direitos, né? Que isso possa resultar. As dívidas também tem que... Sim. Se você herda o patrimônio, consequentemente tem que herdar também com as dívidas. Continuidade. Sim, exatamente. E até porque o conceito da sucessão é mesmo continuidade. Continuidade. Sim. Qual seria o objeto de sucessão, tipos e quais as espécies de sucessores? Bom, quando a gente fala de objeto de sucessão, estamos a falar de que coisas susceptíveis de serem considerados como sucessórios. Há certas coisas que não se pode suceder, ou seja, não constitui objeto da sucessão as relações jurídicas que devem extinguir-se por morte do respectivo titular. Ou seja, existem relações jurídicas que, por morte do seu titular, elas não podem ser objeto de sucessão. Estamos a falar, por exemplo, da carta de condução. Você não, sim, esse tipo das relações você só é feita com a pessoa, mas quando morre, por exemplo, você não vai herdar a carta de condução, vou levar a carta de condução do meu irmão porque estou a herdar. Não é bem assim. Ou um bem também. Exatamente. Então não são certidão certificado de habilitações literárias, por exemplo. Essas coisas não são passíveis, né, de serem objetos para integrar na sucessão. E há um outro aspecto também que gostaria de deixar ficar, é a questão do direito versus a sociedade. Lá no campo, por exemplo, quando um irmão morre, né, algumas tradições entendem que o irmão mais velho, por exemplo, pode assumir a esposa, né, a sua cunhada. A sua cunhada como uma coisa de dar uma continuidade. Mas em direito não se pode, esse tipo de relações se extingue com a morte da pessoa. Portanto, não são suscetíveis de integrar
na esfera da sucessão. A herança jurídica, o ordenamento jurídico, ela depois do casamento com o marido, perdeu a vida, ela já pode. Ela sim, ela fica livre. Ela fica livre, ela pode continuar a ter outras relações com outras pessoas. Mas juridicamente tem algum tempo calculado ou alguns meses que ela deve ficar? Não, a lei não estabelece que passado X tempo a pessoa pode voltar a casar com outra pessoa. Okay. Né? Mas a sociedade, Maulana Manzoor sabe muito bem que cada grupo de pessoas tem a sua forma de gerir socialmente, dependendo das crenças que as famílias acreditam. Há quem, por exemplo, entende que tem que ficar 6 meses de luto e depois dali tem que ser purificada, né? Para poder ser casado com outro homem. Mas por exemplo, os muçulmanos, né? Aqui, os muçulmanos são 4 meses e 10 dias, depois dali ela está livre a casar com quem puder. Com quem puder, sim. E alguns preferem colocar mesmo 1 ano, não é? Como uma forma de chorar o falecido. Então, isso são práticas costumeiras, é tradição, em que as famílias já assumiram, mas em termos jurídicos não tem assim uma relevância. Não tem relevância. Sim. Agora, mas falava uma coisa da questão das espécies sucessórias, não é? Só queria lembrar aos estimados telespectadores que nos acompanham que no ordenamento jurídico moçambicano, a lei que regula o fenômeno sucessório é a lei número 23/2019, de 23 de dezembro. Portanto, é a lei da sucessão. Portanto, esta lei aborda todos esses aspectos que estamos aqui já a avançar. Então, os sucessórios são, em princípio, chamados herdeiros ou os legatários. E eu vou explicar. Quando que é herdeiro? Herdeiro é aquela pessoa que entra na esfera da sucessão por direito. Portanto, a lei já lhe confere essa possibilidade de ele em si só ser herdeiro. Estamos a falar, por exemplo, de marido, esposa, ou filhos, irmãos. Portanto, a lei já confere a ele como herdeiro. Mas legatário é um beneficiário de um legado por meio de um testamento. Ou seja, a pessoa que morre pode ter gerado algumas infinidades com pessoas muito próximas, né? Em que na divisão dos bens entende-se que o bem X vai ficar com o meu amigo. Não é? Não, aquele meu vizinho me ajudou muito, então esse bem vamos preferir deixar para o fulano. Até mesmo no meio da divisão dos bens daqueles que têm direito, os herdeiros, eles mesmo querendo, entendendo que o vizinho ou o tal amigo teria contribuído muito na vida do finado, no progresso do finado. Do finado, eles entendendo podem muito bem dizer assim, olha, este bem preferimos nós entregar assim. Então, a esta pessoa que recebe este bem, não é? Chamamos nós em direito de legatário. Legatário. Sim, sim. Legatário. Agora, em que momento é aberta a sucessão? E se um desses sucessores for atribuído ter essa sorte, de repente ele dizer que não quero fazer parte disto. O que pode acontecer? Na verdade, a sucessão é aberta no momento que a pessoa perde a vida. Portanto, quando alguém morre, automaticamente já estamos a abrir o fenômeno sucessório. Portanto, o artigo 7 já responde isso. A sucessão abre-se no momento da morte do seu autor e no lugar do último seu domicílio. Portanto, onde ele está a viver atualmente e no momento da sua morte, praticamente aí já se abre o fenômeno sucessório. Agora, imaginemos que alguém recuse, por exemplo, ou alguém não aceite, não é? Fazer parte da partilha, né? Dos bens ou do fenômeno sucessório. A lei estabelece que tem que saltar para a classe seguinte. Por exemplo, há uma hierarquia das pessoas legíveis para a sucessão. Portanto, se o irmão mais velho, por exemplo, ele recusa, não é? De fazer parte, então desce para a pessoa seguinte. Se porventura ele tem filhos. Sim, se os filhos recusarem. Esposa, exatamente, filhos. Sim, exatamente. Aqui sim, tem irmãos. Sim, aqui tem irmãos. Se os filhos negam desce vão para os tios. Sim, para os tios. Se os tios também negam, desce para os irmãos. Se os irmãos negam, então assim sucessivamente. Então, mas no fim, por exemplo, se todos recusarem, então a lei estabelece que converte-se a favor do Estado.
Converte-se a favor, converte-se a favor do Estado. Assim são leis, aulas. Estamos a receber aqui com o Dr. Tomás. Nós esperamos que, meu caro telespectador, fique atento, não mude de canal, porque subscreva-se a nós para nós podermos trabalhar consigo. Qualquer dúvida, escreve sem problema nenhum. Nós vamos poder responder na devida altura. Falando disso, quem tem direito de exigir a partilha da herança? De que forma ele pode exigir? Quem tem direito de exigir a partilha da herança? Bom, o artigo 84 já responde esta questão da lei da sucessão. Existem 4 categorias fundamentais. A primeira categoria chama-se co-herdeiros. Portanto, co-herdeiros é um grupo de pessoas que são legalmente herdeiros. Portanto, aquelas que a lei já o estabelece como herdeiros. Eles se juntam, abrem um testamento para poder ouvir que a herança ou a cota parte dos bens X ficou no irmão X, a outra parte da herança ficou... Esses são chamados de co-herdeiros, ou seja, o herdeiro não só uma pessoa, mas quando forem mais de 2 pessoas, chama-se co-herdeiros. Mas também existe o cônjuge meiro. O cônjuge meiro é o marido ou a esposa que, à data do facto da morte, estavam casados oficialmente. Okay. Né? Então, chama-se cônjuge meiro, ou seja, esta pessoa vai comparticipar ou vai participar na herança não no sentido de divisão como tal, mas é para resgatar aquilo que ela fez ou ele fez dentro do casamento. Porque muitas das vezes, quando o marido morre, né, temos aquela coisa de que vamos dividir bem. Olha, não se divide bens com o marido ou com a esposa, porque a esposa fez parte do processo da construção desses bens. Sim. Portanto, não é divisão como tal. Mas a mulher está a levar a parte dela que ela comparticipou durante a vigência do casamento. O que sobra é o do final. O que sobra é do final. E vai se dividir o que sobrou. Exatamente. Então, o que sobra é o que vai se dividir com os herdeiros. Mas o marido e a mulher, não é? Ou o marido ou a mulher, não divide os bens com... Não, ela leva a parte dela, que ela trabalhou. E muitas das vezes também entra em choque com a sociedade nesse sentido. A família vai dizer que não. Quem trabalhava era o meu filho, você não trabalhava. Estava em casa. Estava em casa, tudo bem. Mas esse teu filho, quando ia para serviço, alguém cuidava da casa. E quando ele voltava, os programas, exatamente. A planificação. As ideias, se calhar o teu filho, o que ele fazia, é ideias da esposa. Sim. Se calhar o teu filho, entre aspas, né, não tinha ideias assim construtivas e que a esposa é que ajudava. Então, não é exatamente que é o meu filho que trabalhava, você trabalhava. Não, ela leva a parte que ela contribuiu na constância do matrimônio. Mas também existe o companheiro de união de facto meiro. A lei estabelece isso. Companheiro de facto meiro é o quê? É aquela pessoa que, na data da morte, vivia em união de facto. Portanto, o cônjuge meiro é quando está ligado a um casamento oficial. Mas já o companheiro cônjuge meiro é aquele que, na data do facto, não é, estavam a viver em união de facto. Então, eles não eram casados oficialmente. Também fazem parte elegíveis para poder partilhar os bens. E também, por fim, temos o comproprietário. A figura de comproprietário, estamos a falar de quando uma pessoa ou mais pessoas têm um bem que pertence a ambos. Chamamos isso de cotitularidade, ou seja, temos um bem em que este bem pertence a 2 ou 3 pessoas. Então, havendo morte de uma das pessoas, aquela outra pessoa que sabe que este bem nós fizemos junto, também entra no grupo de partilha da herança. Também falar, por exemplo, das sociedades, né? Podemos criar uma sociedade em que nós 2 somos os sócios, mas um deles perde a vida. Então, a empresa pertence a 2 pessoas. Então, na partilha da herança, a outra parte também tem que ser incorporado lá como um herdeiro. Um herdeiro? Sim. Ok. Agora, pela morte de um cônjuge, os sobreviventes, têm ou não o direito de habitarem a casa da morada da família, em casos da união de poligamia? Sim, no caso da união de poligamia, é um aspecto muito importante, Maulana Manzour, deixa só para questões de frisar, porque
quando perde a vida, muitas das vezes, quem é sacrificado, quando é uma união de 2 ou mais mulheres, quem é sacrificado, às vezes, são aquelas últimas, né? Não tem nome, Sim, não tem nada. Exatamente. Então, a prioridade, a pessoa que é mais reconhecida é aquela primeira. Mas a lei estabelece que, quando morre e deixa-se 2 ou mais mulheres, todas elas têm direito de usufruir dos direitos resultantes daquele autor que perdoa a vida. Mesmo nas mensagens, não podemos dizer só deixa uma viúva. Exatamente, sim. E aí depois cria aquele murmúrio, né? É muito vulgar. Exatamente, sim. E depois, quando chegas naquela fase, deixa uma viúva e 3 filhos. Começa a ver pessoas já a criar um zumbi ali. Mas como? Se nós sabemos que tinha mais 2 ou 3. Tem 2 casas aqui. E até porque fez filho com essas pessoas. É só uma viúva que Então, esta senhora que tem um marido que perdoa a vida, mas ela era a segunda ou a terceira, também tem direito de ter uma casa ou até tem direito de usufruir dos direitos resultantes daquela pessoa. E se tinha direito de uma pensão, por exemplo, né, uma pensão ou uma reforma que já recebia, tanto as 2 ou as 3 têm que ir à Segurança Social e se declarar que nós somos 2, e para que, ao receber, possa ser partilhado para as restantes. Possa ser partilhado para as restantes, meu caro telespectador. Fique atento. Agora, doutor, quais são as classes sucessivas e em que momento se recorre isso? Bom, as classes sucessivas, começamos com descendentes. É a primeira pessoas que... Estamos a falar de filhos. Exatamente, né? Caso ele ter pai, por exemplo, vivo. Exatamente. Então, a primeira classe é descendentes e o cônjuge ou companheiro da união de facto. Portanto, esses são os primeiros que entram na linha sucessória. Por exemplo, eu sou casado, tenho filhos. Então, se eu perder a vida, por exemplo, não é? Os primeiros sucessores são meus descendentes e a esposa. Ok? Portanto, filhos e a esposa. Então, se a esposa também perde a vida, portanto, os primeiros a entrar na esfera é o marido e os filhos. Os filhos. Então, são os primeiros a entrar na esfera. Não há interferência de cunhados. E aqui não pode haver interferência de cunhados. Agora, não existindo, a lei estabelece ascendentes e o cônjuge companheiro da união de facto. O que significa que ascendente também falar de pai, né? De pai, também falar de avô, são chamados de ascendentes, aquelas que geram a vida. Okay. Descendentes é aqueles que são... Que vem depois dele. Exatamente. Ascendente vem antes dele. Antes dele. Portanto, esses também entram na esfera, na ausência dos primeiros que nós aqui se dissemos. Vamos imaginar aqui um caso hipotético, que eu estou casado com alguém, durante esta relação nós não tivemos o privilégio de gerar filho, por exemplo. Então, mas também construímos, temos benfeitorias que nós desenvolvemos ao longo disso. Quando o marido perde a vida, portanto, é chamado o pai ou a mãe da outra parte que perdeu a vida, porque não tem descendentes. Portanto, o marido também, vamos imaginar que o marido nega, que eu não quero ter nada nesse assunto, então ele pode ser chamado os ascendentes, né, para poder fazer parte e assumir nesse coisa. Mas também temos a questão dos irmãos e os seus descendentes. Portanto, não temos aquelas situações de cônjuge, dos descendentes, dos ascendentes, mas tem irmãos, por exemplo, então, eles integram já na 4ª posição como pessoas legíveis para efeitos de entrar na esfera sucessória. E também temos outros na linha colateral e, por fim, temos o Estado, quando ninguém não se pronunciar sobre... O Estado acaba tomando... Sim. Mas em caso desse, por exemplo, onde falamos que não há interferência dos cunhados ou das cunhadas, e esta mulher, vendo que aqui há problema, os cunhados não estão a perceber da lei moçambicana e eles querem interferir, querem dividir, se esta senhora, essa viúva, recorrer ao tribunal, há argumentos que o tribunal pode defender ela? Sim, juridicamente? Sim, exatamente. Se há uma viúva, por exemplo, que os cunhados estão por detrás, né, para poder levar, ela tem que saber que é a legítima sucessória, né, deste processo todo. Por isso, em termos sociais, muitas das vezes se acusam, dizer que não, matou o meu irmão, matou o nosso filho, para ele tirar o direito dele. Exatamente, sim. Então é uma forma de intimidar
né? Para poder tirar a mulher ou tirar o homem naquelas situações. Agora, há uma dúvida que pode pairar. Imaginemos que já morreu, mas já tinha divorciado, por exemplo. Não é? Portanto, a lei estabelece o seguinte: o cônjuge não é chamado à herança como sucessível e legítimo se a data da morte do autor da sucessão se encontrar divorciado ou separado judicialmente de pessoas e bens por uma sentença que tinha transitado em julgado. Ou seja, se nós estamos casados oficialmente e depois a gente divorciamos, separamos, e até tem sentença, e depois morre a posterior, portanto ali o marido ou a esposa não é chamado a entrar na esfera esse problema já aconteceu para nosso país vizinho, nosso senhor Eduardo dos Santos, quando perde a vida, houve problema com a Isabel. Exatamente, não, mas casou comigo no ano X, não, mas a senhora já tinha sido divorciada, já vivia sozinha, já vive sozinha. Não é assim, a lei já definiu isso já claramente que não é chamado para as esferas jurídicas. Okay. Agora, na falta de descendentes ou ascendentes, a quem é chamado para a sucessão? Na falta de descendentes ou na falta de descendentes, a quem é chamado para a sucessão? Bom, é chamado a sucessão na totalidade da herança o cônjuge ou o companheiro da união de facto. Portanto, se não temos ascendentes, não temos descendentes, vamos falar de filhos, portanto, a única pessoa que é chamado nesse processo é esposo ou a esposa para poder ficar com a herança daquilo que eles fizeram. Portanto, a lei sucessória atual dá muito primazia à questão dos cônjuges e dos descendentes. Falando nisso, doutor, uma boa conversa desta, uma explanação clara para os nossos telespectadores ali em casa. Agora, sendo assim, quais são os apelos, conselhos que o nosso pessoal tem que ter em casos de esta catástrofe, está a atingir sua casa, ter um falecimento? Como é que fica? Bom, na verdade, para as pessoas que estão envolvidas nestas situações, perdeu o marido ou perdeu o pai ou perdeu o esposo, em que geralmente entra-se em confusão. A primeira confusão que ocorre muitas das vezes é mesmo das acusações e intimidações também. E algumas pessoas até acabam deixando os seus bens ou entrar no grupo da partilha por intimidações meramente tradicionais, não é? Porque eles prometem que quero ver você, como é que você há de ficar, como é que você há de viver. Nós tivemos uma situação em que o marido ficou doente, a esposa até estava minimamente envolvida porque ela não dava assistência própria ao marido. Chegou o momento, o marido perdeu a vida, já tinha construído uma grande casa, saíram na casa de renda, foram naquela casa. Imagina que quando ela cozinhava, acender o fogo, há de ver um instante depois, aquele fogo apagou. Depois, está a ir dormir, há de acordar, está fora. Um insólito completo. Então, mas ela como esposa a lei lhe confere o direito dela ser legítima sucessória daquela casa. Mas os problemas tradicionais, as intimidações tradicionais já colocam em causa este direito. E elas acabam abandonando, acabam saindo, e a família, que estamos falando dos irmãos, acabam assumindo e vivem bem, porque se calhar o proprietário ou o autor queria assim. Portanto, muitas das vezes o fenômeno sucessório entra em choque com situações meramente sociais. Mas se você não tem medo, se você está passando essa situação, pode muito bem procurar um técnico jurídico, não é? Um advogado para poder lhe ajudar a fazer valer os seus direitos, para que não sofra. O tempo que você esteve envolvido no casamento, não é? Com o seu marido é muito tempo para você voltar zero só porque a família ou só porque as pessoas dizem que não pode ser herdeiro.
eu acho que isso também pode colocar em causa a frustração das pessoas. Portanto, eu aconselho a arranjar um técnico jurídico ou um advogado para poder ajudar a fazer valer os seus direitos. Arranjar um técnico jurídico para dar conselho e fazer valer o seu direito são palavras do Dr. Tomás aqui na partilha da herança no ordenamento jurídico moçambicano. Esperamos que percebeu bem o nosso programa, gostou do programa, dê mais like, comente, visualize e espalhe o programa. Esperamos que isto sempre vai dar. Nós estaremos cá por sua causa, em prol de si. Vamos transmitindo a mensagem, o que aprendemos e compreendemos, vamos divulgar. Até lá, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.